Gente, eu vou conversar com uma pessoa que se transformou no símbolo dessa vacinação. Com a enfermeira Mônica Calazans, a primeira brasileira a ser vacinada em São Paulo. Foi ontem. A Mônica, que trabalha no Hospital Emílio Ribas, ela está aqui com a gente, coloca aqui no nosso telão. Deixa eu ver se a Mônica já está pronta para conversar com a gente ao vivo. A primeira brasileira vacinada em solo brasileiro. Mônica, que prazer falar com você. Eu queria saber como é que está a sua vida de ontem para cá. Eu tenho certeza, porque todo canal que eu ligava hoje, você estava dando entrevista na internet, dando entrevista para a rádio. Como foi se transformar numa celebridade de ontem para hoje, Mônica? Boa noite. Boa noite, um beijo para todo mundo aí. Foi muita emoção, né? Ser a primeira brasileira vacinada, um orgulho. Acredito que eu estou representando muito bem todos os brasileiros, tá? E eu ainda estou administrando toda essa situação, entendeu? Hoje eu não fui trabalhar, estou de folga. Ainda bem, porque aí eu posso descansar e administrar tudo isso que está acontecendo comigo, porque para mim tudo isso é novidade, né? Então, eu não imaginei que ia ter essa proporção, eu não imaginei. Agora, Mônica, Mônica, a gente assistiu, o Brasil inteiro assistiu ontem, esse pontapé inicial dado através de São Paulo, o primeiro estado e a primeira brasileira a ser vacinada, no caso você. Você me falou um pouco da emoção. Eu queria que você repassasse para a gente como é, inclusive, a emoção de estar trabalhando nessa linha de frente contra o Covid. Você que está sendo hoje esse símbolo para o Brasil todo, mas como é que é a Mônica enfermeira? O que você já passou? Eu, antes de começar a entrevista, eu estava pensando assim, eu vou chamar ela de senhora de você, mas eu vi que você está tão nova, eu prefiro chamar de você. Chamar de senhora está quase da minha idade. Pois é, está muito nova, não precisa chamar de senhora não, é de você. Não, então, fica à vontade de me chamar de você, não tá me importo certo. não. Então eu vi que você trabalha nessa linha de frente contra o Covid. E a partir desse momento, desse pontapé inicial, a gente viu que você como símbolo dessa vacinação, mas qual é o sentimento de trabalhar lá, de ter visto tantas vidas irem embora, e o sentimento dessas famílias que perderam essas vidas, Mônica? É duro, é muito difícil, tá? O que eu estou falando em todas as entrevistas que eu estou dando, a parte mais triste de toda essa doença é o isolamento familiar, porque você leva o paciente para o hospital e a família não pode ir junto, a família fica, né? Porque como é um paciente ou suspeita ou com caso confirmado de Covid, a família não pode ir para o hospital junto, ficar junto com o familiar, acompanhar a internação, até acompanhar o trajeto da internação. Então é muito duro para nós, eu acredito que qualquer profissional da saúde, e se sensibiliza muito numa situação dessa, é muito difícil quando a gente olha para trás e fala para o familiar, o senhor não vai, a senhora não vai acompanhar o seu ente querido. E eu não sei se aquele dia que eu estou levando, ou um colega meu está levando o paciente para um outro lugar, um outro hospital, aquele dia é o último dia que ele vai vê-lo. A gente não sabe, porque a gente não sabe a evolução da doença. Então, nessa pandemia, o que mais me marcou foi isso, o isolamento familiar dos pacientes com Covid que são internados em hospitais, né? Porque aí você vê, às vezes, um paciente é acometido com a doença, ele tem 70 anos e tem a sua esposa. Uma esposa que, de repente, quanto tempo de casado tem os dois? De repente, nunca se separaram. É verdade. E a doença veio justamente para fazer isso. É muito difícil. Agora, mas a Mônica, gente tem que administrar a emoção. Mônica, nossa colega Shirley está aqui ao meu lado, vai fazer uma pergunta para você. Pois não, Shirley? Oi, Mônica. Primeiro dizer que nós Oi, Shirley. Oi, estamos em total harmonia. Eu estou de amarelo que nem você. Não sei se você está me vendo. Ei. De luz, né? Energia. Eu acho que o dia de hoje significou muito isso. Você falou dessa questão do isolamento familiar, né, dos pacientes, mas vocês que trabalham na linha de frente, vocês também estão passando por isso. Eu vi em algumas entrevistas suas você falando que tem um filho de 30 anos, que durante esse período da pandemia, você teve que abrir mão da convivência com ele, justamente para não colocá-lo em risco. Então, vocês que trabalham com isso também estão vivendo, né? Isso é muito triste dessa pandemia. Mas eu queria saber o seguinte, eu soube também que você soube que ia ser a primeira brasileira aqui, solo brasileira a ser vacinada,
já em cima da hora, quase, né? Poucas horas antes. Como é que foi esse processo de escolha, hein, Mônica? Conta pra gente. Então, eu estava de plantão, Shirley, eu estava de plantão, eu fui trabalhar, saí daqui, como eu saio dia sim, dia não, para ir para o Emílio, porque eu faço 12 por 36. Saí para trabalhar, peguei meu plantão, cuidei dos meus pacientes que eu tinha que cuidar. Quando foi por volta do 12:30, me ligaram falando que eu tinha que ir para um centro de convenções onde iria ter o evento e que eu ia ser a primeira pessoa a ser vacinada. Tinha já vários profissionais, né? Que a primeira turma a ser vacinada foram vários profissionais, mas eu fui escolhida para ser a primeira vacinada. Eu acho que por uma questão de história, de carreira, eu acho que isso foi muito enfatizado e aí eu fui a escolhida. Que coisa boa, que escolha maravilhosa. Agora, quando é que está prevista, Mônica, a segunda dose dessa vacina? Olha, eu ainda não fui informada da segunda dose, né? Porque tudo isso aconteceu ontem. Então, eu acredito que por volta de mais ou menos uns 20 dias, deva estar saindo alguma informação em relação à segunda dose. Agora também existe um acompanhamento, né? A gente acredita que com essa vacina, um acompanhamento científico, médico, para saber a quantidade de anticorpos que acabou sendo gerado. Sim. Já tem esse cronograma aí de vocês, ô Mônica? Não, olha, é o que eu estou falando. Como tudo foi ontem, eu ainda não tenho essas informações de cronograma, de acompanhamento. Apesar que eu sou acompanhada pelo grupo de pesquisa, então eu acredito que se eu tiver qualquer tipo de problema, eu posso estar entrando em contato com eles. Ô, Mônica, para eles me darem qualquer tipo de assessoria. Mônica, a gente às vezes, quando lida com essa coisa da fama, a sua fama foi uma fama repentina, existe o lado bom e o lado ruim. Ontem eu estava lendo alguns noticiários e um turbilhão de fake news. Eu, inclusive, li que você já estava entubada depois que recebeu a vacina. Como é que você está lidando com isso, com essa quantidade de fake news em torno da Mônica Calazans? Olha, vamos dizer assim, a partir do meio-dia, eu não apareci em nenhuma rede social. Certo. Depois que eu tomei a vacina, eu sou mais uma dentro da rede social para as pessoas maldosas fazerem os comentários. Verdade. Eu não posso, é uma coisa que eu não tenho controle. O meu Facebook era um Facebook tão caseiro, Facebook tão sem maldade, entendeu? E de repente aquele turbilhão de mensagem, quer dizer, as pessoas perdem tempo em me agredir, em denegrir a minha imagem, e não vê o meu gesto, não consegue avaliar o meu gesto. Então, essas pessoas que estão querendo acabar com a minha imagem, eu simplesmente não estou absorvendo na minha vida. Eu estou só absorvendo as coisas justamente boas. Aquelas pessoas, os brasileiros que realmente querem ser imunizados e acreditam na imunização. É nesses brasileiros que eu conto. E assim, a quantidade de mensagens que eu recebo é muito maior, a quantidade de mensagem positiva que eu recebo é muito maior do que a quantidade negativa. Então essa eu ponho de lado, que para mim não vai fazer efeito nenhum. Sem dúvida. A pergunta que eu faço para você está feliz? Muito. Pronto. E é isso que incomoda as pessoas que querem queimar a minha imagem. É verdade. A minha felicidade. Eu acho que assim, o que eles queriam de fato? Eu acabei de tomar a vacina, que eu caísse dura lá, que eu caísse dura na minha casa, que hoje eu fosse notícia de uma outra forma, uma outra situação. Mas não. Hoje eu sou notícia, eu continuo sendo notícia, porque eu continuo sendo essa mulher negra, guerreira, que mora na Zona Oeste e está feliz. É isso. Isso é o que importa. Se isso incomoda... Ô, Mônica. Pois não, Shirley. Eu tenho mais uma pergunta para você. É importante a gente ressaltar que hoje a gente deu um primeiro passo num caminho super importante, mas principalmente você que também é da área de saúde, que trabalha na linha de frente, é bom a gente ressaltar que todos aqueles cuidados que a população tem que ter, tem que manter, né? Calma, tá só começando. A gente tem que ainda manter todas aquelas orientações que nos foram passadas, né? Eu enfatizo muito isso, que a gente tem que manter. Proteção, higiene, álcool gel, máscara, evitar aglomeração e a imunização que vai chegar para todo mundo. Feito isso, lá na frente, quando todo mundo estiver imunizado, aí todo mundo tirar a máscara, jogar no lixo e rir de 2020 por tudo que nós passamos. Tá certo, Mônica. Eu queria agradecer e dizer que Deus abençoe você, a sua família. Amém. Obrigada. E que Vocês também.
continue abençoando você nessa trajetória que você vai ter daqui para frente, que a gente sabe, eu comentei agora há pouco, hoje também é um dia marcante para o nosso estado. O Piauí hoje recebeu e já começou a aplicar as primeiras doses da vacina. Isso é uma esperança para a gente, mas eu acho que a figura maior de esperança hoje no Brasil é a sua. Você retrata hoje essa esperança para todo o povo brasileiro. Muito obrigada pelo carinho e pelo respeito pela minha pessoa. Muito Deus obrigada abençoe. mesmo. Deus abraço, abençoe você e o Mônica. filhão, viu? O filhão agora não vai ter medo de abraçar mais a Vai mãe não, né? Um abraço. Um beijo, Mônica. Tchau, tchau. Tudo de bom. Beijo. Tchau. Beijo. Obrigado, bom trabalho, felicidades, Deus abençoe sempre. Tá aí essa figura espetacular que hoje representa o povo brasileiro, representa o pontapé inicial que foi dado para o fim dessa pandemia tão miserável, tão desgraçada. Se Deus quiser, tudo isso vai mudar. Foi só o primeiro passo. A gente ainda tem uma longa estrada pela frente. Depende de você, depende de mim. Não é hora ainda de sair de casa. É hora sim de ter esperança. Sair de casa, ainda não.